Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio Mans Ferreira Júnior. Hoje eu vou falar da CBDF. Eu sou fisioterapeuta integrativo, tá? Já sou professor de alguns outros cursos aí. E sou pós-graduado em cannabis medicinal, cannabis sativa e fitoterapia, tá? Fiz vários outros cursos. Uma breve apresentação minha. Hoje nós vamos falar da classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, da resolução de criação até a construção do diagnóstico na prática. Então, vou falar um pouco como foi criada a CBDF e como a gente consegue aplicá-la na nossa prática clínica e a importância para os nossos tratamentos, né? A CBDF, o que ela é, a CBDF? Ela é a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Ela sempre foi baseada em dois modelos, no modelo biopsicossocial, que é alinhado àquela classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, que a gente sempre, fisioterapeuta, sempre utilizou essa classificação, tá? Ela é um modelo funcional da saúde, sempre a gente vai ficar centrado nos movimentos e nas funções cinéticas do corpo. E antes da CBDF, a gente já tinha um outro referencial, que era a RBPF, né? Que é o Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos, tá? Onde a gente orientava a escolha dos procedimentos, e a CBDF ela veio para ficar mais completa, né? Porque ela vai substituir, ela veio para substituir algumas descrições por códigos, conforme eu vou falar ali mais para frente. Mas o principal foi o quê? A gente criar, o COFITO criar um diagnóstico próprio e privativo dos fisioterapeutas aqui no Brasil. Porque até então a gente já usava a CID, né, e a CIF, que a CIF é uma classificação mundial, e CID também, mas a CID é utilizada mais para os médicos diagnosticarem as doenças, enquanto nossa CBDF, a nossa classificação é para uma codificação dos nossos diagnósticos. Isso diz muito respeito à autonomia da nossa profissão. Então, por isso que é muito importante a gente sempre utilizar, sempre colocar a CBDF nos prontuários, colocar nas receitas, que é isso que vai mostrar cada vez mais a autonomia dos fisioterapeutas no Brasil. E a gente sempre começa com o cinético funcional da nossa CBDF. Tá? E todo mundo aqui, todos os fisioterapeutas já sabem que o cinético é um movimento e o funcional é a capacidade onde a gente vê que o corpo consegue cumprir as suas tarefas, né? Ela vai se referir basicamente ao movimento humano e tudo que sustenta, tá? E nos 10 sistemas, o sonho é que sejam 11 sistemas, que futuramente a gente consiga inserir o sistema endocannabinoide aí na CBDF. Por enquanto ele não está ainda, tá? Não é só o músculo esquelético, são vários outros, do qual hoje eu vou falar ali mais para frente, tá? Então a gente sempre vai para classificar, para fazer essa classificação, a nossa orientação é a condição do paciente, como ele se move, como está o funcionamento geral do organismo dele, tá? E a CBDF, ela sempre vai dialogar com as classificações da Organização Mundial da Saúde. Conforme eu falei no slide anterior, a CID, que classifica as doenças, né? Que responde qual que é a doença que aquele paciente tem, e a CIF, que classifica a funcionalidade de incapacidade, né? Como que vai atingir, como que vai afetar a vida daquele paciente, as atividades de vida diária, como vai afetar o trabalho dele, até mesmo a vida pessoal, tá? Então, essa é uma condição cinética funcional com o código próprio da CBDF, tá? E uma mesma doença, uma doença classificada lá na CID, ele pode gerar vários diagnósticos fisioterapêuticos. E não só na deficiência, tanto como na saúde, quanto na participação, e quanto na mobilidade do nosso paciente. Tá? A CBDF ela começou a existir, começou a primeira criação dela lá, foi uma solicitação em 2019, que o COFITO solicita a Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, né? Então, para criar essa classificação, justamente para preencher a lacuna lá da RBPF, né, do RBPF, que é o Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos. Em 2022 foi a resolução 555, publicada no Diário Oficial da União, tá, para tornar padrão e descrever esses códigos fisioterapêuticos. No ano passado, lá em 2025, a resolução 610, ela teve a primeira atualização da CBDF, que aqui a gente fala CBDF1, né, que revogou a 555 e expandiu os capítulos para formalizar essas 4 categorias que nós temos, obrigatória para todas as classificações, a gente precisa
seguir essas 4 categorias. E está prevista uma nova atualização agora no ano de 2026 ainda. A gente sabe que essas atualizações elas são complexas, porque a gente também precisa, a gente depende muito dos profissionais estarem alimentando a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. São 610 de 2025, que revogou a 555 e teremos uma próxima atualização em breve, né? Como eu estava falando, é muito importante cada profissional, quando faz a classificação, além de fazer a classificação, adicionar essa classificação, que lá no sistema tem lá, adicione quando você termina de fazer o seu diagnóstico fisioterapêutico, você adiciona ela, e assim a gente vai alimentando o sistema da CBDF para que com essas evoluções de cada nova classificação, a gente consiga atualizar a CBDF pelo menos a cada 2 anos, tá bom? E o que a Resolução 610 de 2025 determinou? Que o profissional fisioterapeuta ele tem a obrigação de utilizar a CBDF, tá? É um padrão que a gente tem que descrever e codificar os diagnósticos fisioterapêuticos no Brasil. O profissional tem que registrar no prontuário, tá, o diagnóstico. Ele pode ser com ou sem a codificação, mas ele deve constar no prontuário do paciente, de preferência nos prontuários que eu coloco, nos meus prontuários, nas minhas receitas e prescrições, nos laudos fisioterapêuticos, eu sempre coloco o diagnóstico com a codificação. Então, CBDF tal, com tal sistema, daí tal, números, etc. e tal, e depois todo o texto de como foi feita essa classificação. São as 4 categorias que elas são as estruturas dos diagnósticos, tá? A CBDF-S, que é saúde, CBDF-D, que é a deficiência, a CBDF-M, que é a mobilidade, e a CBDF-P, que é a participação, tá? Então, ela tem uma integração internacional com a CIF, com os outros sistemas de classificação da OMS, com a CID também, tá? E o vínculo com o referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos, tá? Que é a avaliação do nosso prognóstico dos pacientes. Esse padrão que a gente tem epidemiológico que vai permitir cada vez mais a gente gerar esses indicadores. Por isso que eu falei o quanto é importante a gente alimentar a CBDF, porque a gente gera os indicadores e vai cada vez medindo mais essa assistência, essa resolutividade da assistência, tá? E aqui eu vou falar para vocês a estrutura da classificação, o que cada categoria significa e como a gente pode fazer essa classificação. O S, a CBDF-S, é relacionada à saúde cinético-funcional. O nosso paciente ainda não tem nenhuma alteração estrutural, também não tem alterações de função. Então, o que a gente está fazendo ali? A gente está classificando um possível risco que esse paciente possa vir a ter, certo? Tipo, ali eu coloquei um exemplo, a CBDF S5.1, tá? Depois tem outras classificações, mas é só o início. Saúde cardiovascular com risco de alteração de capacidade aeróbica. Então, é uma prevenção. A gente, na nossa consulta de anamnese, a gente vai fazer todas as perguntas que o paciente vai precisar saber, vai querer, vai nos informar, quer dizer, o que a gente vai precisar saber dele, para o paciente nos informar o que ele está sentindo no momento, tal, para a gente saber como classificar a saúde dele, se essa saúde está com perigo de acontecer algum problema ou não está, tá? E também temos a CBDF-D, que são as deficiências cinéticos funcionais, aonde já existe uma estrutura, da alteração da estrutura, também já existe uma alteração da função do corpo, tá? Por determinado sistema orgânico, que são 10 sistemas que nós vamos analisar, desse quando é CBDF-S e D. Quando é M e P já é diferente, tá? Ali eu pus um exemplo, que é a deficiência musculoesquelética com lesão estrutural crônica, tá? Por exemplo, um paciente que tem hernia de disco, que aquela hernia de disco já afetou o disco intervertebral e já tem um problema, além da deficiência, tem a lesão estrutural, tem problema de mobilidade, tem problema de participação. Para você ver, a gente consegue classificar o mesmo paciente com uma CID só, com várias classificações fisioterapêuticas. A gente pode usar as 4 classificações, que é a cinético-funcional da saúde, as deficiências, a participação e de atividades, tá? Na CBDF-M, são as atividades de mobilidade, tá? Então, o que são? São limitações funcionais que o paciente tem, tanto em transferências de posturas, na locomoção,
nos problemas de membros superiores, também inferiores, bastante coisa. Depois a gente vai fazer alguns exemplos para vocês saberem como realmente funciona. Então, um exemplo, mobilidade para transferências com deficiência. E a participação social, que é a CBDF-P, tá? Que envolve atividades sociais, atividades de vida diária, atividades do trabalho, educacionais, as atividades familiares, recreativas, envolve tudo que o paciente tem para desenvolver na vida dele, no cotidiano da vida dele. Então, uma participação no trabalho com deficiência cinético-funcional. Tá? Quando a gente fala daí da CBDF categorias S e D, a gente organiza em 10 sistemas. Isso que eu falei, que a gente está querendo, eu quero pelo menos, e conto com todo o apoio de todos os alunos, de todos os fisioterapeutas, de todos os profissionais da nossa profissão, para chegar um dia, principalmente nós que somos de uma associação aí que envolve a terapia canabinoide, conseguir colocar em um sistema orgânico o 11º como sistema endocannabinoide, né? Porque, por enquanto, nós temos o neuroperiférico, o neurocentral, temos o sistema musculoesquelético, o respiratório, o cardiovascular, sistema tegumentário, urinário, genital, digestório e metabólico. Então, quando a gente fala em classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos de saúde ou de deficiência, são esses 10 sistemas que nós vamos estar avaliando e classificando o diagnóstico do paciente. Tá? O código é montado como? A gente tem aqui a anatomia do código das classificações. É o domínio, tá? Qual que é o domínio? É uma deficiência? É um problema da saúde? É de participação? É da mobilidade? Aqui o domínio, colocamos o exemplo de D. É uma deficiência cinético-funcional, tá? Em qual sistema? Ali o número 3. Foi no sistema músculo-esquelético. O paciente está com um problema no sistema musculoesquelético, relacionado a dores, a diminuição de distância entre discos intervertebrais, tudo isso é classificado no sistema musculoesquelético, né? E o status que caracteriza o estado funcional, como que está aquela estrutura, se tem diminuição de mobilidade, se tem diminuição de amplitude de movimento, tá? Tudo isso é nesse status que a gente vai classificar. Depois a função, como está a função, como está a estrutura e para qual segmento que vai. Por exemplo, é uma hérnia de disco que tem a lombalgia por causa da hérnia de disco que vai irradiar da coluna para os membros inferiores. Então, a gente classifica também o segmento, tá? E cada bloco caracteriza uma coisa. O domínio, como eu falei, as letras S, D, M ou P, para a gente definir qual categoria nós vamos diagnosticar, tá? O sistema orgânico, que a gente vai usar de 1 a 10. Então, aqui eu coloquei o sistema orgânico de 2 dígitos, sempre eles vão ser 2 dígitos. O único que vai ter uma letra é o domínio. O sistema orgânico e o status, eles são 2 dígitos sempre, porque um vai classificar o sistema e o status vai caracterizar o estado funcional ou estrutural daquele paciente, ou do que está acontecendo com ele. A função do corpo, que é um dígito só também. A estrutura do corpo e qual segmento que a gente vai classificar que está irradiando, por exemplo. E o diagnóstico passo a passo. Como eu estava conversando com a doutora Francine ali no início da aula, pode ver que a classificação ela fica no último item. Primeiro, o profissional ele tem que fazer uma consulta de anamnese, uma consulta bem completa, levantar a queixa do paciente, a história do paciente, os sinais e os sintomas. É aquela avaliação que nós temos no nosso prontuário, quando a gente recebe o paciente a primeira vez, é uma avaliação bem completa, principalmente para quem trabalha com a terapia canabinoide, que vai trabalhar na modulação do sistema endocannabinoide ou na reabilitação funcional do tônus endocannabinoide, a gente precisa saber de tudo daquele paciente, como estão todos os 10 sistemas da nossa classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Tá? Também fazemos os exames físicos funcionais, tá? Aplicar os testes que a gente precisa, saber como aqueles pacientes estão, tá? Os exames funcionais, até mesmo os exames laboratoriais, a gente precisa saber também. Tá? Também temos a hipótese diagnóstica, onde a gente vai interpretar os achados
conforme a nossa visão de fisioterapeuta. Então, isso é muito importante. Depois, no quarto, que a gente vai abrir lá a CBDF e vai classificar se é problema na saúde, que é uma prevenção que a gente vai fazer, se já é uma deficiência, se ele tem problema na mobilidade e na participação. Classificando, a gente vai montar todo o bloco e codificar na CBDF. Então, a gente pode ver que é um passo a passo, tá? Sempre primeiro de tudo é aquela consulta completa de anamnese que a gente tem que fazer no nosso paciente. Para, por último, daí a gente fazer a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, tá? Aqui, por exemplo, a gente constrói um diagnóstico aqui na prática, né? Daqui a pouco eu vou abrir o sistema, a gente vai ver. Mas é um paciente com DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele tem dispneia aos esforços e redução da capacidade aeróbica. Isso a gente já fez a avaliação, a gente já fez toda aquela avaliação fisioterapêutica, que a gente vai caracterizar lá a condição obstrutiva dele. E depois a função, a estrutura e o segmento conforme os exames que a gente fez com o paciente, tá? O que a gente sempre tem que prestar atenção para a gente codificar isso daí. Que o diagnóstico nosso é um ato clínico, tá? Ele nunca vai substituir um raciocínio de um profissional, tá? Ele vai traduzir uma conclusão que nós fizemos, que foi construída durante a nossa avaliação, durante a nossa consulta de anamnese. Então, tudo isso a gente vai construir tudo isso para a gente poder classificar. Como eu falei anteriormente, a gente pode ter mais de uma classificação brasileira de diagnósticos terapêuticos. A gente pode, o mesmo paciente com uma CID só, ele pode ter categorias nas quatro, né, tanto na deficiência, quanto na saúde, quanto na mobilidade, quanto na participação. Então, isso, como a gente vai classificar, vai depender da avaliação inicial, da primeira consulta de anamnese. Tá? Daí a gente vai exigir uma lista ali, os dígitos da função, a estrutura, que são pelos próprios termos que a gente vai usar. E muito importante, a nossa autonomia, né? Uma identidade, uma autonomia fisioterapêutica, como a gente cada vez mais, cada ano que passa, a fisioterapia evolui mais. Nós temos várias decisões, inclusive uma muito importante do STJ, na qual eles nos dão completa autonomia para diagnosticar, dar altas, prescrever tratamentos, elaborar laudos técnicos. Então, atualmente, a fisioterapia, a nossa profissão, está evoluindo cada vez mais, não só a fisioterapia, como a terapia ocupacional também, mas aqui nós estamos falando da classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, mas evoluímos juntos, tá? Então, é muito importante que sempre todo mundo use, e o COFITO exige que tenha essa classificação no prontuário. Se algum dia chegar um fiscal lá no teu consultório e fazer uma fiscalização, eu quero ver teus prontuários, como que está o prontuário? Não tem a CBDF? Não tem a CBDF. Mas por que você não está utilizando a CBDF? O COFITO emitiu uma resolução que obriga você a usar a CBDF. Então, todos, a qualquer momento, podemos correr um risco de sofrer uma fiscalização. Precisamos ter diagnóstico fisioterapêutico classificado lá no nosso prontuário, nas receitas que vocês emitem, nos laudos, quem trabalha com fisioterapia forense. É muito importante, principalmente para a própria justiça saber dessa nossa autonomia, porque tem muita gente ainda que nem sabe que existe a CBDF. Tem fisioterapeutas até que não sabem que existe essa classificação. Então, a gente tem que sempre fazer um trabalho de divulgação, ajudar e falar e cobrar os nossos colegas, está utilizando a CBDF, porque quando chega, por exemplo, eu sempre faço laudos evolutivos de pacientes, eu também trabalho com fisioterapia forense. Se chega um paciente já que veio de outro fisioterapeuta, que daí eu vou precisar fazer uma avaliação para emitir um laudo, por exemplo, lá para continuar uma aposentadoria lá pelo INSS. Se esse paciente já chega para mim com um diagnóstico fisioterapêutico, a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, vai me ajudar e vai me ajudar bastante, porque eu já vou ter um norte para como prosseguir com aquele meu laudo. Então, sempre é muito importante a gente trabalhar com essa classificação. E como que a gente codifica? A gente tem uma plataforma no COFITO. Tá? Nós temos o Cicofito, todo mundo deve ter acesso aqui ao Cicofito. O Cicofito, ele também tem algumas aulas lá sobre a CBDF, são aulas que são divididas, cada uma de uma classificação.
como você utilizar, como fazer certinho. É bem legal, bem dinâmico, vale a pena assistir, tá? Abre o site do Psicofito, ou você abre diretamente, você clica lá, digita no Google CBDF, daí vai aparecer lá, vai abrir a CBDF, você vai ter que estar com o seu login já certinho, para daí a gente começar a trabalhar na classificação, tá? Eu já daqui a pouco eu vou mostrar. E o que, que ela traz para a nossa profissão, a CBDF? O que, que ela traz para os fisioterapeutas? A nossa própria identidade, a nossa autonomia, tá? Os indicadores e a integração. A identidade própria, porque a CBDF, a classificação brasileira, é só para os fisioterapeutas do Brasil. Então, no laudo, por exemplo, chega o juiz e recebe lá, opa, esse aqui, né, até laudo para habeas corpus de cannabis, que o paciente está sendo tratado por um fisioterapeuta. Eu vou falar que legal, os fisioterapeutas agora têm até um diagnóstico próprio deles aqui no Brasil. Isso é muito importante para a nossa profissão, né? A nossa autonomia, que é o nosso ato privativo. Nós temos a CBDF como ato privativo da nossa profissão, da profissão de fisioterapia, tá? A autoridade científica do fisioterapeuta, né? E como eu falei, os indicadores, que vai medir os resultados e demonstrar a resolutividade da assistência. Porque depois que a gente faz a CBDF na primeira consulta, quando a gente recebeu aquele paciente. Então, depois que você tratou ele, durante 30 dias, você vai fazer um novo diagnóstico, uma nova classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Você vai ver que aquele paciente melhorou em várias coisas dentro da classificação. Daí, no laudo evolutivo, você coloca primeira classificação, quando você recebeu o paciente, e depois a segunda classificação, quando você já tinha 30 dias de tratamento com o paciente. Que vai melhorar bastante coisa, que a gente sabe como a fisioterapia melhora, ainda mais quem trata com cannabis, a gente vê melhoras absurdas. Eu vejo pacientes voltarem a viver aí com a terapia canabinoide. E essa classificação é muito importante até para a gente usar nos nossos laudos, nos nossos prontuários, a evolução do nosso paciente. Pô, olha a CBDF dele como era no início, e agora olha como que é depois do tratamento, como melhorou isso, como melhorou aquilo, sabe? Nisso a gente tem como mensurar os nossos próprios tratamentos com os nossos pacientes, tá? E a integração, que ela sempre vai conectar a fisioterapia, as políticas públicas, a sistemas de informação, né? Por isso que o COFITO criou esse sistema da CBDF, que é um sistema que todo fisioterapeuta tem obrigação de utilizar, porque só vai ajudar na tua prática clínica. E aqui eu deixo 5 ideias para a gente levar dessa aula. A CBDF é o diagnóstico fisioterapêutico padronizado no Brasil. Ele foi na resolução 555 e depois foi atualizado pela 610. Então, depois de 3 anos, já atualizou uma vez. Estamos esperando a próxima atualização. Ela é dividida em 4 categorias: saúde, deficiência, mobilidade e participação. O código ele tem 6 subcódigos, né? Tem o domínio, tem o sistema, tem os status. E os caracterizadores da função, estrutura e segmentos. A gente vai usar bem certinho ali daqui a pouco, vocês vão ver que legal que é quando a gente trabalha sempre com a CBDF na avaliação inicial, depois na primeira evolução, depois na segunda evolução, que tem pacientes que a gente atende durante anos, então cada vez é uma CBDF, ele vai melhorando com o passar do tempo, né? E o código que traduz o raciocínio clínico, por isso que é importante, é uma avaliação semiológica, ela sempre vem antes da codificação. Por isso é importante a consulta de anamnese para a gente depois alimentar a CBDF, né? E é complementar ao referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos e deve constar no prontuário. A codificação sempre é feita na plataforma Psicofito, mas lembrando, sempre a CBDF deve constar no prontuário, nas receitas, nos laudos, tá? Além de ajudar os outros profissionais também que vão analisar esses documentos, também ajuda o profissional na prática clínica, tá? Aqui a gente vai para as perguntas já. Aqui tem a bibliografia que eu usei, a maioria tudo do COFITO, né? E também da OMS, e as minhas redes sociais. Então vamos voltar lá no início. Primeiro eu escolho o domínio, deficiência. Depois, qual o sistema orgânico?
deficiência cinético-funcional respiratória, Uhum. tá? Daí já abriu o status, tá vendo ali? O Uhum. status, eu vou classificar ele como obstrutiva de vias aéreas médio-distais, tá? Quanto a isso, já abriu um novo qualificador. E qual que é o qualificador? Tem secreção ou não tem secreção? Vamos dizer que o paciente ele tem um componente de secreção, tá? Daí, como é respiratória, já vai para a oxigenação. Daí o paciente, isso tudo a gente já vai ter classificado na nossa avaliação principal de anamnese, né? Na consulta, na primeira consulta lá. Tá? Então ele tem uma oxigenação normal, baixa oxigenação, não é especificada, vamos dizer que ele tem uma baixa oxigenação. Abriu outro qualificador. Agora abriu o qualificador de oxigenação, porque ele tem baixa oxigenação. Se eu tivesse colocado oxigenação normal, ele não teria aberto esse novo qualificador, porque estaria normal. Como ele tem baixa oxigenação, qual que é o qualificador? É ao repouso, somente ao esforço ou quando está dormindo? Vamos dizer que é em repouso, tá? Partimos para o desconforto respiratório, que já é uma outra classificação, que ela vai dizer aqui se ele não tem desconforto, ele tem um leve desconforto, ele tem um moderado desconforto, vamos classificar como 3, um grave desconforto respiratório. Pode ver que quando eu coloquei grave, também ele abriu mais um qualificador, que é o qualificador desconforto respiratório, tá? Nesse qualificador também vou classificar se esse desconforto é ao repouso, se ele é somente ao esforço ou se é no sono, também ao repouso, vamos colocar. Como ele é pulmonar, respiratório, volume de expansão pulmonar, sem redução, leve redução, moderada redução, vamos colocar uma grave redução do volume de expansão pulmonar, de 5 a 50% do previsto. Coloquei isso por querer para abrir mais um qualificador. Então, ele abriu o outro qualificador do volume de expansão pulmonar. Recrutável ou não recrutável? Vamos dizer que ele seja recrutável. Não abre nenhum outro qualificador, tá? E a força muscular respiratória? Ele tem grave redução de força muscular respiratória. Ele está utilizando apenas 5 a 50% do previsto. Se ele fosse sem redução, ele estaria maior ou igual a 96. Mas como ele tem uma grave, eu abri outro qualificador, que é o qualificador da força muscular respiratória, que é o FMR. E qual que é a qualificação dele? Na inspiração, na expiração ou os dois? Na ins e na ex. Fechei o meu diagnóstico, enviei, ele criou os números, né? Deficiência, daí o sistema, e daí o status, a função, o segmento. Então, é uma deficiência cinético-funcional respiratória, obstrutiva de vias aéreas médio-distais, componente com secreção, baixa oxigenação ao repouso, grave desconforto respiratório também ao repouso, com uma grave redução do volume de expansão pulmonar, com componente recrutável e uma grave redução de força muscular, tanto na INS quanto na ES. Fiz o diagnóstico, adicione, preciso adicionar para que esse código já fique armazenado no sistema da CBDF do COFITO, tá? Porque quando eu tiver um código, eu posso pesquisar esse código aqui por número. Cliquei ali, daí eu preciso saber o número inicial, de qual sistema que é, daí qual domínio, tá? E assim vai indo. Eu vou colocando o número do código que eu criei aqui embaixo. Então, por exemplo, a deficiência lá, D04, ó. Tá? Aqui, o domínio primeiro, né? É uma deficiência. E daí foi qual? 04, porque o 04 é o sistema respiratório, é uma deficiência respiratória. 01, a função obstrutiva de vias aéreas distais. Depois vamos para o outro, ó, tá vendo? Eu estou seguindo o que eu fiz ali. 4333. Então aqui eu coloco 4. Eu vou achar aquele diagnóstico que eu criei e adicionei no sistema, ó, que é a CBDF. Então eu posso, já chega um paciente para mim com essa CBDF, essa classificação, eu digito os números dele aqui, procuro, né,
quais são, digito ali e já acho o diagnóstico. E isso daqui, ó, essa descrição vai nos ajudar nos tratamentos, vai nos ajudar nos laudos, vai nos ajudar em tudo na nossa profissão, tá? Mudando para vocês, né? Então deixa eu voltar aqui. Então tá, e a deficiência cinético-funcional musculoesquelética, com lesão crônica de estrutura, com dor grave, e ela tem, vamos dizer, ao repouso aqui, porque tanto repouso ou esforço vai ser, aqui nós colocamos ao repouso. E a mobilidade articular dela? Ela tem uma leve alteração, moderada, grave? É grave. Quer dizer, Grave, grave, é que tá, tipo, é, baseado no que seria uma grave, né? que Ela, ela quase praticamente não tem quase completa mobilidade. Porque depois da grave, a gente já tem uma completa alteração da mobilidade articular. Então ela tá. é, Então tá? ela é uma grave, vamos Então ela dizer é que ela uma tá com. grave. Aham. E as funções musculares dela estão preservadas, ela tem uma leve alteração das funções musculares, ela tem uma moderada alteração dessas funções, uma grave alteração ou uma completa alteração? Eu diria uma moderada. Moderada alteração. Você viu que daí abriu um outro qualificador. Quando eu coloquei aqui as funções musculares, abriu o qualificador das funções musculares também, com alteração de força, ela tem, alteração de resistência, de tônus, de tensão ou associação de mais de uma. A associação de mais de uma. Já vai abrir aqui o próximo, que é o segmento. Afeta coluna e membros, somente Coluna, coluna. coluna e membros. Ali abriu um novo qualificador, que coluna e membro superior, coluna e membro inferior, coluna e membros superiores ou membros inferiores, ou Co coluna, membros inferiores e superiores. coluna e membros inferiores. Afeta os dois, né? Aham. Superiores ou inferiores, desculpa, Inferiores. inferiores. Isso. Então, aqui eu classifiquei a sua paciente, depois de toda a Aham. anamnese que você fez. Aqui está a classificação D03, 02.3.3.2.2, uma deficiência cinético-funcional músculo-esquelética com lesão crônica de estrutura, grave dor ao repouso, e no teu caso também ao esforço dessa paciente, que a gente sabe. Isso você pode até pôr uma observação no teu prontuário, daí, quando a grave dor, repouso e o esforço, que a gente só tem uma das duas na CBDF, com Uhum. grave alteração de mobilidade articular, moderada alteração das funções musculares, com associação de mais de uma, né? Afetando coluna e membros. Então, coluna e membros inferiores. Classifiquei, adicionei. Se eu quiser, eu já copio aqui os códigos e mando direto lá para o meu prontuário. Igual vou colocar aqui, ó. Eu mando na caixa de mensagens aqui do nosso chat, ó. Como que ele vai? Ele vai exatamente aquele texto, ó. Deficiência, Uhum. assim, né? Ele já tem, então eu sempre coloco no meu prontuário CBDF, da ID 03.02.3.3.2 e todo aquele texto ali. Nas receitas eu não coloco tudo isso. Nas receitas, geralmente, eu coloco a CBDF com todos os números da classificação e só o principal sistema. Deficiência cinético-funcional músculo-esquelética. Ou Uhum. se é respiratória, ou se é, entendeu? Dependendo da classificação que eu vou fazer. Daí eu limpo aqui. Luiz, Pode falar. quantas classificações a gente coloca no relatório? Tem Quantas limite? Não tem? quantas o teu paciente tiver. Vamos lá, na participação, né, que a gente estava falando. Então, aqui, lazer e família e comunidade. Tudo já começa aqui, ó. Quando eu vou escolher o código aqui de participação. Então, eu já estou falando atividades educacionais, lazer, família e comunidade. Aquelas atividades educacionais que eu falei ali do início, que é alguma atividade que ela está participando de algum curso, de alguma coisa referente à educação, ou de um tratamento, ou de uma hidroterapia, ou de uma natação, entendeu? Essas atividades. Aqui ela tem a deficiência, eu vou chegar lá de novo, aqui com restrição para atividade de lazer, com o qualificador parcial, as comunitárias a mesma coisa, com o parcial que a gente tinha feito, né? As de educação também, com restrição de idade de educação, parcial. E essa aqui que você me perguntou, né?
com restrição para atividades familiares. Foi isso, né? Isso. É Eu isso que só eu... fiquei na dúvida na hora de preencher. Eu sei que ela vai ter uma restrição, né, Uhum. para atividades familiares. Agora, eu não consigo entender a não especificada e não aplicada. Qual a diferença de uma restrição para atividades familiares? Porque quando a gente não consegue especificar o que ela não consegue fazer, entendeu? Ela é parcial ou total. Por isso que aqui, ó, se eu abro aqui, por exemplo, a restrição para atividades familiares não especificada, ela não vai abrir nada ali. Não sei. Tá vendo que quando eu deixo só a restrição não especificada, ela não abre outra aba. Então ela vai parar por aqui. Então se eu Não coloco aplicada também. não aplicável, também não vai abrir outra aba. Entendeu? Porque eu não aplico nada. Por isso que quando a gente coloca com restrição, ele abre outra aba. Se as restrições delas são totais, ela não consegue fazer nada de atividade familiar, não consegue nem no almoço da família, entendeu? Ela é uma restrição total. Agora, se ela consegue ir no almoço, ela consegue participar daquele almoço, daí já é parcial. Tem algumas atividades que ela não vai conseguir fazer, e tem outras que ela vai conseguir. Ah, ela não consegue, por exemplo, ir sozinha ao almoço. Ela precisa que alguém leve ela no almoço. Então, ela é parcial, né? Se alguém levar. Agora, ela não consegue nem sair do leito, que ela não consegue ir no almoço. Então, daí é uma total, né? Uma qualificador de atividade social total. Então, você tem que classificar, focar naquela tua consulta de anamnese, na tua ficha de avaliação inicial, nos exames que esse paciente trouxe, em tudo que você conseguiu levantar do cotidiano desse paciente. Você pode ver que a gente não está só analisando no paciente como estão os sistemas orgânicos dele. Não, a gente está avaliando a mobilidade, a gente está avaliando a participação, a gente está avaliando até a saúde dele como uma prevenção, que a gente não fez nenhum aqui de saúde ainda, ó. Por exemplo, esse teu paciente, se você fosse analisar ele já na saúde, você fez a consulta na anamnese, mas a saúde dele, como que está a saúde? Então, aqui, qual saúde nós vamos avaliar? Daí entram os 10 sistemas orgânicos de novo. A gente vai avaliar a saúde musculoesquelética dele, tá? Qual que é o risco? Ele tem risco da deficiência? Ele já tem uma deficiência, mas esse paciente já nem consegue classificar na saúde. Mas vamos dizer que é um paciente novo, que ele chega com risco de deficiência, ele já sente dor e pode ser que essa dor leve que ele tenha vai piorar e vai correr o risco. Daí aqui já aparece a dor. Com risco para dor? Sem risco para dor? Sim, com risco para dor. Aqui, ó, saúde, tá? Aham. Código, saúde cinético-funcional músculo-esquelética, risco, com risco de deficiência cinético-funcional músculo-esquelética, com risco para dor, funções musculares. Esse paciente também, ele vai ter risco das alterações das funções musculares. E também vai ter risco da mobilidade articular? Sim, ele também vai ter risco da mobilidade articular. Em qual segmento? Afetar cabeça, coluna e membros. Então, aqui nós estamos em coluna e membros. Enviamos. Adicionamos esse paciente com esse diagnóstico. Você está vendo aqui, ó, que eu não limpei e o diagnóstico que a gente fez anteriormente, ele ficou, né? Daí aqui, como você faz, se você quiser classificar o paciente nos 4 domínios, tanto da deficiência, quanto da saúde, quanto da participação e na mobilidade, você não precisa nunca zerar aqui, porque daí no final que você classificar os 4, você vai ter os 4 diagnósticos aqui, ó, que é o grupo resultado da consulta, entendeu? Daí você copia todos eles e põe no teu prontuário. Legal. Participação dele. Ele tem problema de participação aqui nas atividades educacionais, lazer, família e comunidade. Quando a gente fala de atividades educacionais, aquilo ali não quer dizer que era para aquela paciente idosa. Isso é porque aqui o paciente, diferente da idade, ele pode ser um paciente que vai para a escola, entendeu? Pode ser um paciente que vai só para o lazer, para um clube, vai ou na família dele, ou a participação na comunidade. É isso que quer dizer as atividades educacionais, tá? Então, ele tem a deficiência cinético-funcional, ele tem a restrição para atividade de lazer, atividades educacionais, igual eu falei. Ou ela está indo para o colégio, ou ela está indo para a faculdade, é algum lugar que ele está indo que ele não vai conseguir participar daquilo.
entendeu? Não vou conseguir chegar lá na escola sozinho, entendeu? Não vou conseguir chegar na faculdade sozinho, alguém vai ter que me levar, alguém vai ter que me ajudar, entendeu? A Não é, chegar então, de lá. aprendizado exatamente. Não de aprendizado exatamente, né? Tá. É de como ele vai participar daquela atividade educacional, né? Uhum. Qual é a participação dele? Tá? Se ele tem uma deficiência e não vai conseguir, ó, ele tem a restrição para atividade ali, ele também não vai conseguir. Uma restrição Uhum. parcial, ó, se fosse total já seria diferente, né? Então, só para você tirar a dúvida ali, a restrição para atividades comunitárias, tá? Parcial também, ó. Então é aquilo que essa classificação a P07, quando a gente chega nela, cada uma vai abrindo, ó, tá vendo? Então, atividades educacionais, primeiro lazer, depois comunitárias, e daí a de educação, que está lá em cima também, ela está aqui. Qual qualificador? Parcial. Tá? Atividades familiares com restrição também. Qual qualificador? Parcial. Daí aqui enviei, tá? Pode ver que os outros dois eu já tinha adicionado, né? Tá, Aquela dúvida. Aqui ele apareceu adicione. Aqui eles já não aparecem mais porque eu já tinha adicionado, então tá. eles já existem na classificação. Daí aqui eu adicionei, ó. Daí lá em cima, Uhum. ó, ok, CBDF adicionado com sucesso. Tá? Uhum. Isso para um laudo, por exemplo, um peso é bem maior. Para a gente fazer um laudo fisioterapêutico que tenha todas essas classificações, o juiz vai pegar e vai falar: oh, louco, aqui ele tem problema de deficiência, de mobilidade, de participação e de saúde também, até outras coisas. Por que a de saúde também pode se aplicar a um paciente que já tem deficiência? Porque ele tem uma saúde em uma outra parte do organismo dele que ainda está funcionando bem, mas essa deficiência pode vir a prejudicar o que está funcionando bem. Então, também classifico na letra S da CBDF. Então, todos os pacientes, a gente pode utilizar todas as classificações da CBDF. Legal você pegar todas as tuas... Pega as últimas avaliações, as últimas consultas de anamnese, dos últimos 30 dias que você fez, e vai fazendo a CBDF de cada um. Vou fazer desse, vou fazer desse, vou fazer daquele. E daí você vai colocando no prontuário e você vai alimentando. E tem paciente que você fez uma CBDF há um mês atrás, por exemplo, que agora você vai fazer a reconsulta com ele para ver como ele está. Depois da reconsulta, você faz uma nova CBDF. Você vai ver a evolução dele dentro da plataforma da classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Então, ele tinha lá um problema de deficiência que era uma grave dor, vamos dizer aqui, ó, quer ver? Vou voltar ali. A deficiência antes, ela era musculoesquelética, a estrutura, ela é uma lesão crônica de estrutura, mas e a dor? Antes dela era grave, com o teu tratamento, ela já caiu para leve dor. Você já Uhum. mudou a tua classificação. Com qual qualificador? Antes era ao repouso também. Agora já é só ao esforço. Ela já não sente mais dor ao repouso, tá? E a mobilidade articular? Antes ela era grave ou moderada, agora já melhorou bastante. As funções musculares também estavam graves, as alterações das funções, agora a gente já conseguiu diminuir para leve, já mudou também, sabe? Então, o segmento antes era coluna e membros, agora já não sente mais dor nos membros inferiores, só está sentindo dor na coluna. Aonde? Na lombar, na torácica, na cervical, a dor ficou na coluna lombar. A CBDF dele, pode ver, mudou. Antes os números eram maiores, era 3, 3, 4, 4, 4. Então, quanto maior o número aqui embaixo, mais grave é o caso do teu paciente. Aqui pode ver, foi tudo 1, a maioria. Então, a gente Legal. teve uma evolução do tratamento desse paciente que a gente classificou dentro da nossa classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, ato privativo nosso, ato privativo da fisioterapia, entendeu? Eu recebo muito paciente que vem da área da medicina com as prescrições totalmente erradas, o tratamento não funciona. A gente sabe que o sistema endocannabinoide é único, ele é individual e não existe um protocolo, nunca vai existir um protocolo para ansiedade, para insônia, para dor, para fibromialgia, não, é único o sistema endocannabinoide por causa dos polimorfismos genéticos. Tem pessoas mais responsivas
ao tratamento com a cannabis e tem pessoas mais resistentes. Então, a dose, o tratamento é individual. É isso que nós, fisioterapeutas, fazemos. As nossas classificações, as nossas consultas de anamnese são consultas que a gente vê o paciente como um todo. Eu não vejo só, tá com o quê? Tô com insônia. Insônia, toma lá um Rivotril, tantas gotas. Eles fazem isso para todo mundo. Não, a gente não. Precisa saber como está o sistema nervoso central, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestório, como estão os pulmões daquele paciente, como está o intestino daquele paciente, se ele faz exercício físico, como ele se alimenta, como ele dorme, como é o controle de estresse. Então, é a endocannabinologia clínica. O paciente como um todo, e a cannabis é um dos pilares. Sabe? É claro que a gente nunca pode falar para o paciente, toma isso aqui que você vai melhorar. Não, é um estilo de vida. Sabe? A maioria dos pacientes sabotam o próprio tratamento. Daí ainda a gente receita a maconha, vão falar que é a maconha. Maconha, que não funciona. Eu falei que era maconha? Você quer me dar maconha? O paciente fala. O teu organismo produz uma substância que a maconha imita. E na falta dessa substância se instala uma síndrome de deficiência clínica de endocannabinoides, a qual causa fibromialgia, enxaqueca e doença do intestino irritável, né? Aquela doença de Crohn. E fora outras coisas. Então, por isso que a gente tem que orientar o estilo de vida do paciente. A própria classificação de diagnósticos que é exclusiva dos fisioterapeutas, e esse paciente precisa reabilitar a função do sistema endocannabinoide. Qual que é a principal nossa categoria? A gente trata a função. O sistema endocannabinoide é pura função, sabe? A gente faz eletroterapia, a gente está modulando o sistema endocannabinoide. A gente faz cinesioterapia, a gente está modulando o sistema endocannabinoide, sabe? A gente vai trabalhar lá no sistema respiratório do paciente, a gente também vai estar restaurando a função do tônus endocannabinoide, sabe? E agora com a fáscia, com os estudos da fáscia, com receptores canabinoides na fáscia. Então, tipo... Não, é cada vez mais completo, sabe? Cada vez mais completo. É por isso que... E nós, fisioterapeutas, não tem nem 0,5% de profissionais que prescrevem cannabis. Tá? A medicina está em 2% ainda. Tá? A fisioterapia não chega a 1%. A odontologia também não chega a 1%. Sabe? Existe muito preconceito ainda. E muito medo do profissional sair do armário. O que eu vou falar para o meu paciente? Vou aceitar maconha por ele. Meu Deus do céu, você está precisando também, fala o profissional. Porque você está ansioso porque não receita, se trata. Eu falo bastante também sobre os tratamentos, porque eu também sou paciente, sabe? Antes de eu usar o óleo de cannabis, eu tinha fortes dores, que eu tenho uma degeneração nas vértebras L4 e L5, e eu tinha fortes dores, eu tinha que tomar medicamento derivado de ópio, e eu passava mal e ficava com aqueles efeitos adversos horríveis, sabe? Não conseguia trabalhar direito. O óleo de cannabis eu tomo diariamente, eu não sinto mais dor. Não sinto mais dor. É como se tirasse a dor com a mão e jogasse fora. É claro que tem o estilo de vida, tudo, mas se ficar só tomando óleo e achar a minha janela terapêutica, eu não sinto dor. Porque a cannabis ela tem a capacidade, o que ela faz? Por que funciona tão bem para a dor? Porque ela inibe o transporte das substâncias que transportam a dor. Então, daí não vem, além do que o CBD e todos os outros fitocannabinoides também são anti-inflamatórios. Então, vai diminuir a inflamação naquele local e não vai haver o transporte da dor. Então, você não vai ter dor, você vai ter menos inflamação, sabe? O sistema endocannabinoide, eu gosto de explicar dessa forma assim, para a gente entender, para as pessoas leigas entenderem. Ele é o cara gente boa do nosso organismo, ele está pronto para te ajudar a qualquer hora. O outro sistema nervoso central tô com dor aqui, me ajuda aqui nessa parte ali, o cara bateu, o sistema endocannabinoide fala, opa, tô aqui, vou produzir endocannabinoides, você usa, eu já vou degradar, vou jogar fora, entendeu? Então, o sistema endocannabinoide é o cara gente boa do nosso organismo que está pronto a ajudar os outros sistemas a qualquer momento. Sabe? E se ele não tem o combustível, que são os endocannabinoides, aí que entra o óleo de cannabis, que os fitocannabinoides da planta mimetizam ou imitam substâncias que o nosso próprio corpo produz, sabe? Às vezes eu miro no meu foco daquele tratamento do paciente, por exemplo, inibir a enzima que degrada a anandamida, que aquele paciente está precisando de mais anandamida. Quando eu faço essa inibição com um determinado fitoterápico, eu vou ter aquele paciente com mais anandamida no organismo, eu vou precisar de menos óleo de cannabis para ele.
Então, eu diminuo a dose do óleo de cannabis, que é cara, com o outro fitoterápico, que é mais barato, que vai inibir a degradação e vai manter mais tempo os fitocannabinoides no corpo. E também vou receitar um ômega 3, por exemplo, que é o combustível que o nosso organismo precisa para produzir endocannabinoides. Então, o paciente que não come peixe, que não suplementa com ômega, ele vai ter poucos endocannabinoides disponíveis para o teu sistema endocannabinoide trabalhar. O meu foco principal nunca é a doença, é a reabilitação funcional integrativa e é a vida daquele paciente, porque a gente mexe com vidas, né? É isso que a gente trabalha, com vidas. E, então, essas vidas que a gente tem que preservar. E o legal é que é tudo natural, né? Eu não receito alopático, eu tiro alopáticos, eu tenho pacientes que chegam com 13 alopáticos, 14, conforme eu vou subindo a cannabis, eu vou diminuindo tais alopáticos, tem alguns que tem que manter, mas a grande maioria consegue tirar tudo, sabe? Tem o contato com o médico e o médico participa do tratamento integrativo junto numa equipe de multidisciplinar, aí eu aviso ele e falo para ele fazer o desmame. Mas geralmente os Se não, médicos não. Se não, você daí não eu mesmo mexe. faço. Não, daí eu faço, daí eu mesmo Você faço. faz? Eu faço, porque se eu tenho um paciente que ele chega já tomando o antihipertensivo lá, né? Tá tomando lá, por exemplo, um medicamento que é para baixar a pressão de 50 miligramas. E eu entro com o óleo de cannabis, a cannabis a gente sabe que ela também, ela modula a pressão, ela vai normalizar a pressão daquele paciente. Então, ela vai atuar no mesmo CYP450 sistema e a metabolização daquele outro fármaco ele não vai excretar, por exemplo, ele vai ficar acumulado ali. Então, eu corro o risco que se eu não diminuir aquele outro medicamento que o paciente está tomando para pressão e ir subindo a cannabis, ele pode ter uma crise de hipotensão e sofrer uma queda, passar mal. Então, o que eu faço? Eu diminuo geralmente 10% da dose do alopático a cada 10 dias. Daí eu vou subindo a cannabis a cada 5 dias. Tá? Mas primeiro eu tento dar uma estabilizada nas primeiras 2 semanas com o óleo de cannabis, para daí quando ele começar a sentir, ó, minha pressão, eu estou sentindo que está baixando, daí eu começo a diminuir o outro. A minha mãe, a minha paciente, é uma paciente que ela tem 84 anos, ela é diabética, ela é hipertensa, então ela tomava 3 medicamentos para pressão e hoje em dia eu tirei todos, consegui tirar todos, ela só toma óleo de cannabis e insulina. E ela tomava, além de medicamentos para pressão, ela também tomava um outro remédio para controlar a glicemia, que era de comprimido, que eu também consegui retirar. Então, eu consegui deixar ela só com óleo de cannabis e com a insulina de caneta lá que ela toma, que é a insulina Lantus. Fora isso, eu tirei tudo, porque senão vai acontecer isso. O paciente vai começar a ter problemas por causa dos efeitos adversos do outro medicamento. Porque a cannabis, ou ela pode potencializar o outro medicamento, ou ela pode inibir. O paciente teve uma queda lá, quebrou o braço, porque daí foi comprovado que foi porque o óleo de cannabis rico em CBD que você receitou potencializou o outro medicamento que ela estava tomando, baixou a pressão demais e ela teve um problema. Quem que vão culpar? O fisioterapeuta que receitou a maconha. Por quê? O fisioterapeuta, mas por que fisioterapeuta? Você tem autonomia, por que você não abaixou as doses do outro medicamento, sendo que você sabia que aquilo ia acontecer com o paciente? E o médico nem sabe do sistema endocannabinoide, ele nem saberia como abaixar ou diminuir as doses, sabe? Então tem tudo isso. Se o médico não conhece o sistema endocannabinoide, ele vai falar para o paciente dele, não é para tirar nada, é para deixar esse remédio aí. E você sabe que se você deixar aquele remédio e subir as doses do óleo, aquele paciente vai ter problema. Vamos ser bem sinceros. A gente que trata pacientes diariamente, com quantos médicos vocês conversam de cada paciente que vocês atendem? É muito pouco. É muito pouco. A maioria não quer nem falar com você. Isso tudo eu me defendo com laudo. Sabe por que eu vou levar um processo? Eu tirei um medicamento. E a maioria dos pacientes, sabe o que eles estão fazendo? Eles já não estão mais nem querendo fazer o desmame aos poucos. Tem uns que falam, não parei de tomar tudo. Tentei falar com o médico nem sabe o que é sistema endocannabinoide. Ele falou para eu parar de usar o óleo de cannabis. Teve uma paciente minha que se acidentou, foi parar no hospital, ela estava super bem, teve um acidente, foi para o hospital, o médico dela o marido dela levou para ela um frasco do óleo de cannabis, o médico falou, não, pode parar de tomar.
Ela parou de tomar, voltou dor, voltou ansiedade, voltou insônia. Daí ela falou, pelo amor de Deus, pro marido dela, traz escondido que eu vou voltar a tomar dentro do hospital. Tá? Daí ela saiu do hospital, me chamou de novo, consultei ela, voltou com óleo de cannabis. A gente não tem que ter medo de levar processo de nenhum médico, de nenhum CFM, porque nós temos um acórdão 735, onde a gente pode prescrever, manipular e fazer o controle dos medicamentos que o nosso paciente está usando, sabe? O acórdão 735 é muito importante para a nossa autonomia. O acórdão 735 é muito importante justamente para isso. Como assim? Você está tirando o remédio? Eu posso receitar e eu posso tirar. O acórdão, o meu conselho me permite. Em relação à ética, eu também concordo com a doutora Francine. A gente sempre tem que ter ética. Eu, sempre que eu vou... a primeira coisa que eu faço quando eu falo que a gente vai iniciar o desmame é falar para o paciente, falar com o médico. Ó, fala com o teu médico que te receitou, porque eu prefiro que ele faça esse desmame, mas daí os pacientes falam, não tenho mais contato com o médico, minha consulta daqui 6 meses no posto, não sei o quê. Eu não posso deixar meu paciente no não. Bem legal a aula, obrigado pela presença de todo mundo aí. Muito obrigado pela luz. A gente sabe que os médicos são nossos parceiros, a gente não tem que ter nem rixa com eles e nem briga com eles, eles são nossos parceiros. Eu faço tratamentos em conjunto com médicos, com dentistas, com nutricionistas, com psicólogos. Todo profissional da área de saúde é nosso parceiro e os pacientes são a nossa matéria-prima e a matéria-prima dele é a vida. Então a gente tem que cuidar da vida deles e cuidar dos nossos direitos. Aprender a trabalhar junto. Trabalhar junto para o bem do nosso paciente. Tá bom? Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, doutora Marcela, doutora Letícia, doutora Jane, obrigado. E até a próxima. Uma boa semana para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.